glórias a Deus que estamos aqui, né, para nós, você, eu, estamos aqui para fazer a obra de Deus, tá bom? Vamos orar, irmão, antes de começar a palavra. O Senhor tem uma palavra boa aqui. Você que está aí, pode ir compartilhando, manda para alguém. Você que recebeu nessa gravação, está assistindo pela gravação, né? Olha, fique até o final, ouça essa mensagem. Você que está ao vivo, ouça essa mensagem, fique até o final, deixa Jesus falar com você. Ele quer te trazer um renovo, tá bom? Vamos orar, né? Se possível, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e estamos aqui, Senhor, nesta noite, oh meu Deus, nesse momento, nessa live, meu Deus, nessa gravação, para buscar ao Senhor. Oh meu Pai, aonde estiver chegando essa transmissão, aonde estiver chegando esse vídeo, meu Deus, fortalece, ajude essa pessoa. Oh meu Deus, fala o coração dela. Oh Pai amado, para que ela venha ouvir a palavra. Oh meu Deus, Pai, quantas vezes a gente investe nosso tempo em outras coisas, investimos o nosso tempo em coisas que não vão trazer resultado. Talvez somente um consolo na carne, talvez ali uma alegria momentânea na carne, mas Senhor, a Tua palavra traz a vida, a Sua palavra traz a solução, a Tua palavra levanta o que está caído, fortalece, Senhor, aquele que está fraco, ajuda a manter aquele que está de pé. Senhor, o Senhor traz a cura, traz a libertação, e é esse Deus, Senhor, que eu quero invocar nesta noite. Estamos aqui, Senhor, unidos, invocando esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus, Senhor, onde não há distância. Pai, eu e os irmãos estamos à distância, essa pessoa que está ouvindo está à distância. Oh meu Deus, talvez eu nem venha conhecê-la, mas Senhor, eu quero que ela te conheça, que ela conheça o Senhor Jesus. Oh Senhor, eu lhe peço, se revela para essa pessoa, fale ao coração dela. Meu Deus, me usa conforme a Tua vontade, para que eu possa trazer a palavra que cada um deles precisam ouvir. Eu me escondo em Ti, Senhor, e eu te peço, usa-me conforme a Tua palavra. Fale ao meu coração, fale ao coração desses meus irmãos, desses meus amigos. Pai, que seja tudo para a glória do Senhor, e nós te agradecemos. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Sejam todos bem-vindos, irmã Rosemar, Lucas, Thaís, irmão Antônio, você que não está aparecendo o nome aí, né? A paz do Senhor, seja bem-vindo, né? Vamos começar aqui mais uma exposição da palavra de Deus. A Bíblia fala que a exposição à palavra de Deus traz luz aos simples. Quer dizer, é entendimento, é clareza, e eu quero trazer uma palavra aqui para que Deus venha falar ao seu coração, né? Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35 em diante. João 12, 35 em diante. Abra aí, João 12, 35 em diante. Abra aí, irmãos. Os irmãos que estão sempre aí, né, postando, ajudando, a irmã Thaís, a irmã Rosemar, colocando o versículo, né? Que Deus abençoe a todas, né? A esses meus irmãos aí, né, esses companheiros na obra, servos do Senhor Jesus, servas do Senhor, né? Tem as irmãs, tem os obreiros, né? Que estão sempre aí ajudando, né, a pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe. Irmãos, olha o que diz lá, João 12, 35 em diante, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus,
e retirando-se, escondeu deles. Irmãos, eu trouxe a mensagem, eu estava meditando aqui, né? E, ó, irmão Edilson aí, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, irmão. E aí, irmãos, o que eu senti, né? Eu quero trazer para você o que o Senhor falou ao meu coração. Não esqueça quem é o Senhor. Não te esqueça quem é o Senhor Jesus. Não te esqueça o que Ele fez por você. Não esqueça quem Ele é e o que Ele representa para nós. Aqui Ele começa dizendo que Ele é a luz. E o Senhor diz, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Irmão, a gente sabe que Jesus, Ele é a luz. Ele é a luz que veio a esse mundo. Eu já expliquei diversas vezes lá na igreja. Se você ainda não ouviu e você está ouvindo a primeira vez, está me vendo essa carinha aqui a primeira vez, né? O Senhor Jesus, irmão, Ele é a luz. E a luz é aquele clarear, aquele entendimento, aquele conhecimento de algo que estava encoberto, veio à tona. Que estava tapado, veio às claras. É isso que diz essa palavra. Andai na luz. O Senhor Jesus, Ele veio trazer algo na qual estava tapado para nós. E todo aquele que não está ou não aceitou ainda Cristo, eu sinto te dizer que ainda está tapado para você, ou ainda não há luz, não foi descoberto, né? Não foi clareado, e aquele que não foi clareado, não tem luz, está nas trevas. E ele ainda diz, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz. Irmãos, a Bíblia chega a dizer, né, se eu não me engano em Neemias, diz lá, se tiver, depois eu coloco aí nos comentários, se estiver enganado, né, que haverá fome, irmãos, vai haver um tempo de fome, vai haver um tempo, irmão, de sede, mas não de água e nem de comida, mas sim da palavra de Deus, da palavra de Deus revelada, da palavra de Deus que me traz o entendimento, vai haver essa fome. A Bíblia chega a dizer que andarão para um lado, para o outro, buscando e não encontrarão. E o Senhor está dizendo, busque enquanto é possível. A palavra do Senhor também diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, o tempo é agora. Meu amigo, minha amiga, o tempo é agora. De nós buscarmos o Senhor, é agora. O Senhor é a luz que você, que eu, que nós precisamos. E ele diz, enquanto tendes luz, andai na luz. Quer dizer, enquanto eu e você temos a possibilidade de ter a revelação da palavra, de ter o entendimento da palavra que o Espírito Santo nos traz, vamos andar nessa luz. Por exemplo, deixa eu trazer de volta aqui. Jesus, ele veio descobrir, veio trazer à tona a vontade do Pai que estava coberta. A vontade do Pai na qual havia sido coberto. Quer dizer, as trevas, a escuridão, né? Quer dizer, ninguém conseguia enxergar qual era a vontade do Pai. Essa é a luz. Essa luz, você está me entendendo? Ele veio trazer ao meu entendimento a vontade de Jesus, a vontade do Pai. E olha o que diz aqui, versículo 37. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Olha só, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes, quer dizer, foi tapado, né? Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Irmão, Jesus, ele e o Pai
tem uma vontade de abençoar a sua vida que você nem imagina. Tem um desejo tremendo de trazer cura, libertação, bênção, felicidade, paz, vitória. Olha, Ele quer te colocar num alto lugar, num lugar de domínio, num lugar aonde você reina e vence. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que o homem não venha desfrutar da vontade dele, que não venha desfrutar das coisas do Pai. A vontade do Pai, por isso que Ele veio descobrir, Ele veio mostrar, trazer à tona a sua vontade, o seu desejo. E se você pegar a história de Jesus, se você pegar o Evangelho, você vai ver que Jesus ele andou por toda parte, curando, abençoando, livrando, né? Trazendo bênção, ressuscitando, levantando paralítico, curando, purificando leprosos, fazendo obras poderosas, maravilhosas. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai, de abençoar a nossa vida, abençoar a sua vida, abençoar. Só que eu preciso andar nessa revelação, eu preciso andar nessa luz, quer dizer, eu preciso continuar crendo na luz. Quer ver? Vamos voltar no versículo lá, 36, olha lá. Enquanto tendes luz, tem ela essa revelação, faça o quê? Crede nessa revelação, crede nessa luz. O Senhor, Ele descobriu para você, Ele mostrou a sua vontade. Sabe o que agora eu e você precisamos? Crer, acreditar. Peraí, o Senhor tem um bom futuro para mim. Peraí, a vontade do Senhor é que eu seja curado. A vontade do Senhor é que eu tenha vida, porque a palavra dele diz, eu vim, olha só, eu vim para que tenham vida e tenham em abundâncias. Não é só vida eterna não, irmão, é vida agora aqui. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 5,17 que o Senhor quer que venhamos reinar em vida. Reinar em vida. Olha o que diz, se eu não tiver, eu nem marquei aqui, mas é 1 Pedro ou 2 Pedro. Deixa eu só achar aqui, as irmãs lançam aí, né? Deixa eu abrir aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha o que diz, irmãos. Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Está falando de Jesus. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que é de Jesus que está falando aqui. Que Ele padeceu, né? Que Ele sofreu os nossos pecados. Mas olha o que diz aqui. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? A finalidade. Por que Ele levou sobre o seu corpo, né, no madeiro, os nossos pecados? Por quê? Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Você vê que Jesus fez aquele ato na cruz. Jesus veio fazer um ato de salvação. Porque qual que era a finalidade? A finalidade, por quê? Para que, mortos para o pecado, acontecesse o quê? Eu pudesse viver. Viver. Eu e você pudéssemos viver em justiça. O que é injustiça? Conforme aquilo que foi revelado, conforme a palavra de Deus, conforme Ele falou. Então eu vivo, você vive, você tem cura, tem libertação, irmão, irmã, de acordo com a palavra dEle, conforme a justiça dEle, conforme Ele te revelou. Por isso que Ele fala, enquanto tendes luz, essa revelação, crede nessa revelação, crede nessa luz. E Ele fala que para que pudéssemos viver para a justiça, e mais o que? Pelas suas feridas foste sarado. É isso que Ele veio revelar, uma vida abençoada. Não é uma vida com prisão, não é uma vida acorrentada, não é uma vida, sabe, onde o inimigo vem, o mal vem e começa a atacar a sua vida financeira, começa a destruir tudo, você se torna uma pessoa triste, uma pessoa acorrentada, uma pessoa, sabe, que não consegue viver bem. Olha o que diz Isaías
Isaías 61. Olha só o que diz Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Olha o que diz. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso aqui é o Senhor Jesus, o profeta Isaías revelando o que o Senhor Jesus ia fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me enviou, me separou, olha só, para pregar boas novas, boas notícias aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, ajudar, abençoar aquele que se curva diante da palavra, aquele que está sempre quebrantando o seu coração de acordo com a mensagem, com a palavra de Deus. E se você quiser, você assiste o outro vídeo passado, que você vai entender um pouco mais. Nós falamos sobre isso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar, olha só, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Irmão, irmã, quando nós não temos a luz, nós vivemos em trevas, e nessas trevas nós temos uma vida presa, uma vida acorrentada, uma vida, sabe, que o Senhor não se agrada, que o Senhor não quer. Mas ele veio trazer essa revelação, descobrir isso, e ele descobriu. Agora, o crer é eu e você. Eu vou dar crédito ao que ele revelou, o que ele veio trazer, ou eu vou dar crédito às trevas, o que eu estava acostumado antes ver. A doença vem e mata. Eu nasci para sofrer desse jeito. O meu casamento é para ser um casamento, sabe, destruído. Eu nunca vou ter uma família abençoada. É para mim viver preso na bebida. É porque eu não consigo na prostituição, nas drogas. Não! Ele veio para trazer liberdade. Ele veio para tirar da prisão, sabe, aquilo que te prende, aquilo que agarra a sua vida, que você fala, puxa, irmão, olha, tem uma coisa que parece que é uma prisão na minha vida. É algo que sempre acontece, Jesus veio livrar disso. Mas para que isso se cumpra, que essa era a vontade, que Deus ungiu ele para isso, o Pai ungiu, o Pai o separou, o Pai o enviou para isso, é necessário crer nessa revelação, crer nisso. Olha o que diz lá, voltando para João 12, João 12, versículo 37. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam, para que a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha só, o Espírito Santo usando o Isaías aqui e falando, olha, quem acreditou naquilo que pregamos? Naquela revelação, naquela luz que o Senhor trouxe para a humanidade, quem é que está acreditando? E quem foi revelado ao braço do Senhor? O braço do Senhor, irmão, quer dizer, a força de Deus, a cura, a libertação, a vontade de Deus que Ele trouxe através dessa libertação, só acontece, irmão, só vem para aquele que crê. Só se manifesta o braço, né, essa força de Deus, esse poder de Deus para aquele que crê. Você acredita mesmo nessa luz, nessa revelação que o Senhor Jesus ele trouxe? Responda para você, olha, não tenho crido, olha, eu tenho acreditado mais no poder do mal, no poder da doença, no poder da prisão. Creia no poder de Jesus. Comece a acreditar, comece a assumir, assuma enquanto tendes essa revelação. Ande nela. Enquanto ela está disponível a nós, irmão, ande nela. Fique nela. Ela vai te trazer vida, ela vai te trazer liberdade. Por quê? Como que você sabe disso? Olha só o que o Senhor diz aqui, eu até já li e vou ler de novo. Por isso, não podiam crer, versículo 39. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se converta e eu os cure.
Essas trevas, irmão, essas trevas cobriu, né, vamos dizer assim, a vontade de Deus para nós, foi aquele ato do diabo, do Satanás, lá no Jardim do Éden. Porque o Senhor ele falou, maldita, falou para o Adão, depois que ele desobedeceu o Senhor, maldita é a terra por tua causa. As trevas cobriram o mundo. E aí o homem foi separado de Deus, foi separado. Não podia mais, você está me entendendo? E aí a vontade do diabo é essa, que ele realmente foi, ele tapou os nossos olhos. Ele cegou os nossos olhos, os nossos ouvidos. E aí a gente não consegue crer. A gente endurece o coração. E olha o Senhor Jesus tentando abrir os olhos do povo. Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Marcos 4, 33. Marcos 4, 33. E, olha só, com muitas palavras, Jesus, né, pregando, olha como que Jesus fazia. E, com muitas palavras, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola, nunca lhes falava. Vamos ler o 33 de novo? E com muitas parábolas, tais lhes dirigiam a palavra, segundo o que podiam compreender. Sabe nesse 33 o que está dizendo? Você sabe que Jesus usava muitas parábolas, né? Jesus ele usava muito exemplos, né? Por quê, irmão? Exemplo, quando você quer explicar alguma coisa para uma pessoa, né? Vamos dizer, algo do seu serviço, algo que você é técnico nisso, você é uma pessoa que tem um conhecimento profundo em tal assunto. Para uma pessoa que é leiga, para uma pessoa que não entende, né? Para ficar mais fácil, a gente usa de exemplo, não é? A gente usa de exemplo, porque o nosso cérebro ele consegue fazer a ligação, consegue entender. E aí Jesus usava de parábolas conforme eles pudessem entender, porque o coração deles estava fechado, os ouvidos estavam tapados, coração duro, e ele queria curar, mas eles precisavam crer. Você está me entendendo? Jesus queria manifestar a liberdade, a cura, a libertação, a paz, a vitória, dar a eles o domínio, a sair da prisão. Queria, mas tinha que crer na revelação. E para crer é só através da pregação. É só através. E aí Jesus fazia o quê? Pregava com exemplos. Pregava com parábolas. Pregava e falava, olha, o reino de Deus... Deixa eu tentar explicar, eu estou fazendo um exemplo, tá, irmão? Deixa eu tentar explicar para vocês o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma rede no mar e puxa vários peixes e dali senta na areia e tira os bons, né? Coloca ali no cesto e os maus joga fora. O reino de Deus é semelhante a isso. Aí o povo ficava lá pensando. O povo guardava aquele exemplo e ficava pensando, o reino de Deus... o reino de Deus vai fazer separação entre maus e bons. O Senhor vai fazer separação entre maus e bons. Olha só. Então Jesus tentava quebrar essa dureza do coração para que eles pudessem se converter, quer dizer, assumir aquela revelação e serem curados, serem libertos. Irmão, irmã, a vontade de Deus, a vontade do Senhor é a cura para você. É a libertação, é a vida. Você tem que viver em justiça, viver conforme a palavra de Deus. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer libertar, Ele quer acabar com esse sofrimento. Mas tem que ser pela luz dEle. Mas olha, volta lá para João, capítulo 12, onde nós estávamos. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo 41. Olha o 40, vamos ler o 40.
cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Então a vontade do Senhor é, eles precisam entender. Quando eles entenderem, eles vão assumir, vão sair daquela posição de derrotado, de fracassado, de preso, vão acreditar em mim e eu vou conseguir fazer a obra. Eu vou conseguir manifestar o poder. Jesus quer manifestar um poder tal na sua vida, ô meu irmão, minha irmã, ô meu amigo, que você jamais pensou. Você tem um Deus que quer estar ao seu lado, à sua disposição, sendo o seu Deus, quer abençoar a sua vida, quer te salvar, quer te, trazer uma salvação tremenda em todas as áreas da sua vida, te fazer próspero, te abençoar financeiramente, abençoar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Só que muitas vezes acontece, irmãos, é que a gente não crê na luz. Não cremos nessa revelação. O coração fica duro e a gente não crê, e se a gente não crê, ele não pode fazer. E olha outro ponto aqui, irmãos, versículo 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele, quer dizer, viu, o Senhor, Deus mostrou para Isaías Jesus agindo, como Jesus ia agir, aquela glória curando, libertando, abençoando, mas também mostrou para ele, pregando, e indo querendo curar e pessoas não sendo curadas. Por isso que ele disse ainda, olha, endureceu, e ele queria curar e não podia. Ele queria libertar e não podia. Por quê? E olha outro mais aqui. Porque não criam. Olha o que mais aqui nos diz no 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram neles. Muitos dos judeus religiosos, dos cabeças, dos principais, creram em Jesus. Jesus foi, trouxe a revelação, trouxe falando, ó, é por causa disso, o Pai quer isso, né? E eu vim por causa disso, eu sou. E a Bíblia fala que creram, mas olha só, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Olha só, alguns perderam a bênção dessa luz que Jesus disse, enquanto tiver de luz, ande na luz e crede na luz, né? Alguns perderam, sabe por quê? Davam mais valor a que os homens iam falar do que Deus. Porque eles tinham certo cargo na sinagoga, eram dos principais, né? Tinha um ministério lá na sinagoga, né? E não confessavam a Jesus porque os fariseus iam expulsar eles iam perder o cargo. Eles amavam mais a posição do que a verdade de Deus. E aí não confessavam, quer dizer, não declaravam, né? Até acreditavam, mas não confessavam. Irmão, a minha fé, a minha crença, a sua fé e a sua crença, vai chegar um momento que você, se você crê em Jesus, você acaba confessando. Se você não amar mais a glória do homem do que a Deus. Porque muitas vezes a pessoa, eu tenho vergonha de falar. Sabe o que ela está com vergonha? Ela está com vergonha dos homens olhar para ela e fazer assim, ó. Mais um. De ser reprovado pelos homens. Tem pessoa que não confessa que ela é cristã, que ela é evangélica, que ela crê em Jesus, que crê em milagre, que crê em sinais, que Jesus realmente faz, sabe? Tem vergonha de cantar louvores, de ouvir louvores, tem vergonha de andar com a Bíblia, tem vergonha de parecer que é crente, tem vergonha, sabe? Entre outras coisas, na roda dos amigos, das amigas, de segurar alguma palavrinha ali para não parecer, ou, né, até ficar ali com coisas sujas, erradas no meio dos amigos, para não passar vergonha, para não passar. Não confessa a Cristo, irmão, irmã. Quando eu creio em Cristo, eu acabo confessando. Quando eu creio e não vamos dizer assim, não honro mais os homens. Quando eu creio em Jesus, eu tenho Ele em mim. Mas eu posso, irmão, segurar como esses homens que amaram mais a glória dos homens do que a Deus. Se você estiver mais preocupado com o que os outros vão falar
você vai perder essa liberdade, essa bênção, você vai perder. Tem gente que ama mais o programa de televisão do que está orando, adorando a Deus. Tem gente que ama mais a coisa que o homem criou, o Zap Zap, essas coisas, e não tem tempo para parar um pouquinho e ler a Bíblia. Parar um pouquinho. Porque ama mais a glória dos homens do que a Deus. Do que a Deus. Toma cuidado. Quando alguém te pergunta qual é a sua fé, se alguém fala, ih, você é crente, você fica o quê? Fica com vergonha ou fica com orgulho? Hã? Fica com vergonha de Cristo ou fica com orgulho daquele que morreu por você na cruz? Porque esses aqui, por mais que Jesus ainda fez, e eles falam, puxa, ele cura mesmo, ele liberta mesmo, mas eu não vou confessá-lo na minha vida, porque senão, sabe, eu perco o cargo, eu perco a minha posição, a minha vida social, meus amigos vão se afastar. Olha, eu no meio dos meus amigos, eu sou ali o tal, e eu não quero perder isso. Você vai perder a Cristo. Você vai perder a Cristo. Ah, não, sabe, eu sei que Deus condena certos tipos de roupa, mas é moda, né? Porque se eu andar segundo o jeito que a Bíblia fala, que Deus fala, e não andar na moda, as pessoas vão me olhar atravessadas, as pessoas vão falar que eu sou, sabe, para trás. Eu não quero passar essa vergonha, não. Eu tenho que ser moderna, eu tenho que... Ah, não, Deus entende que você está amando mais a glória do homem do que a glória de Deus. Guarda essa mensagem. Quando Jesus é a vontade dele abençoar, é que você creia. Que você venha para ele te abençoar. Venha crer para que ele possa te curar, te abençoar, te libertar, te trazer vida, te trazer coisas boas. Mas toma cuidado também, de repente, olhe para você, se você não é uma pessoa que crê, mas tem vergonha. Porque aqui tinha os dois casos. Tinham a luz. Alguns não criam porque o coração estava duro e Jesus se esforçava para trazer a palavra para eles, para que eles crescem. Porque se eles crescem, eles iam ser curados. Agora havia esse outro povo que até cria, mas não confessava, não vivia Cristo para eles, porque se os homens descobrissem, eles iam perder o seu status. Iam perder ali a sua posição. Iam perder amizades, iam perder tantas outras coisas. Se confessar, se colocar uma mensaginha de Cristo, não sei, irmão, não sei. Mas tinha essas duas pessoas, esses dois grupos. E Jesus queria curar a todos, ele veio salvar a todos, ele veio abençoar a todos. Talvez você continue preso, sei lá, na sujeira, na imundícia, na bebida, na doença, sei lá, no vício. Talvez você continue preso porque você não quer se afastar de certas coisas, porque não quer confessar a Cristo. Porque se confessar a Cristo, aqueles seus amigos, olha, aquelas pessoas, olha, vão largar você. E você não quer sentir, sabe, não quer ficar com vergonha, não quer se sentir sozinho. Toma cuidado com isso. Porque quando você precisar, você não vai ter força para crer. E vai ser mais aquele religioso, Senhor, eu creio. E nada acontece. Crê nada. Porque se envergonha. Porque se envergonha. Então tome cuidado. Que grupo você faz parte? Do grupo que tem a verdade e não crê nessa verdade, não crê nessa luz? Ou do grupo que até crê, mas não confessa? Mas não confessa. Toma cuidado com isso. Mas acredite, pastor, eu sou uma pessoa assim, eu creio em Jesus. Olha, essa palavra de hoje aqui me abriu o entendimento. Olha, eu quero viver essa verdade. Então, vamos voltar lá no versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando e se escondeu deles. Bom, ainda tem tempo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ainda tem tempo. Pegue a revelação que Jesus já te deu e creia nela. Confesse nela. Haja por ela.
Não deixe seu coração ficar tampado, endurecido. Não deixa a sua fé ficar ali, sabe? Comece a viver o melhor de Deus na sua vida. Comece a viver o que Deus tem para você. Porque veio trazer vida, veio trazer liberdade, veio tirar da prisão. Ele veio para curar. Ele veio para fazer obras maravilhosas. Ele veio para desfazer toda a obra do diabo em nossa vida. Mas é necessário você crer nele. Comece a revisar os seus parâmetros, tá bom? Comece a revisar no que você tem feito. Eu te falo, se você fazer isso, você vai começar a provar coisas de Deus. Você vai começar a provar. Você vai ver o sobrenatural acontecendo. Você vai ver a cura brotando, se manifestando. Você vai ver a liberdade. Você vai ver o seu casamento abençoado, a vida sentimental abençoada, quando você começar a andar de acordo com essa luz, com essa clareza, com essa vontade do Pai revelada que Jesus veio trazer. Tá bom? Fique com essa palavra e eu quero orar por você, eu quero orar pela cura, quero orar pela libertação, quero orar para que Deus venha abençoar a sua vida grandemente e poderosamente. Com essa palavra, Senhor, a sua vontade é me curar, a sua vontade é me abençoar, a sua vontade é trazer a vida, a sua vontade é que eu venha viver, o Senhor morreu na cruz para que eu venha viver em justiça. Eu quero essa vontade e eu vou agir agora. Eu vou andar nessa vontade. Eu vou começar a crer. Irmãos, nós vamos orar. E você confesse isso para o Pai. E se você não tem andado, fale com Ele. Senhor, me perdoa. Eu recebi essa palavra, agora eu quero orar. Eu quero, Senhor, começar a andar e viver essa verdade. Eu quero que o Senhor possa manifestar a sua vontade na minha vida. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado e Deus Todo-Poderoso. Oh meu Deus, que palavra abençoada. Que palavra, Senhor, que veio trazer o entendimento, que veio trazer a clareza. Oh meu Deus, que a vontade do Senhor Jesus não fique, meu Deus, encoberta. Que a vontade do Senhor Jesus para a minha vida, para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, não fique encoberta. Meu Deus, porque o Senhor Jesus era a luz e veio trazer a luz, veio trazer as claras, veio clarear para nós a vontade do Senhor, que é curar, que é libertar, que é tirar da prisão, que é, meu Deus, fortalecer o fraco, levantar o caído. Oh, meu Deus, é para ter vida e vida em abundância, não só na eternidade, mas aqui agora, que eles venham andar em liberdade, que eles não venham ser presos pelo diabo, mas venham vencer o inimigo pelo teu poder. Pai, que essa verdade venha crescer ainda mais no coração de cada um, desse, Senhor, que assistiu ao vivo, desse que assistiu, Senhor, pela gravação, que eles possam, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor. Pai, eu acredito que esse meu irmão, essa minha irmã está orando, está fazendo o seu momento agora, com essa live, com essa gravação. Oh, Senhor, meu Deus, e eu invoco o seu poder agora. Oh, Senhor Jesus, eu vou usar o seu poder agora. Usar o nome de Jesus, como o Senhor orientou, para abençoar a vida de todo esse que está orando com fé, que está clamando, que está rogando ao Senhor, e isso para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Eu me dirijo a toda ação maligna, a todo mal que tenha acorrentado a vida dessa pessoa, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, seja onde estiver, pelo poder que há no nome de Jesus, que trouxe essa clareza, que trouxe essa luz para nós nesse dia, em nome de Jesus. Por essa verdade eu paraliso, eu anulo, eu amarro, eu anulo toda ação maligna, todo mal contra a vida dessa pessoa, naquilo que ela está pedindo agora, que está de acordo com a palavra de Deus. Eu paraliso essa doença, essa enfermidade, esse câncer, esse problema nos ossos, esse problema no rim, no pâncreas, no baço, aonde for, no músculo, nos ossos, nas junturas da coxa, aí nas articulações, no desvio dessa coluna. Sai agora, vai saindo esse mal que se alojou na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu ordeno agora, sai, dor na nuca, essa tontura,
tontura, essa ânsia de vômito, esse mal, essa fraqueza no corpo, esse coronavírus, esse problema no pulmão, esse coágulo, esse sangramento, em nome de Jesus, sai agora, sai toda alergia, toda tontura, todo problema de visão, audição, de garganta, todo mal, em nome de Jesus, na vida desta pessoa, eu ordeno que seja acorrentado agora, amarrado e expulso, e digo em nome de Jesus, e sai todo mal, para nunca mais voltar. Oh Pai amado, eu estendo as minhas mãos sobre o teu povo, sobre esse Senhor que está orando. Meu Deus, ligou o seu pensamento com fé agora. Senhor, como ministro do teu evangelho, como o Senhor disse, curai os enfermos. Pai, eu ordeno, essa doença já saiu, esse mal já saiu, e eu peço, Senhor, não ordeno não, eu peço ao teu poder que desça agora, o poder de Deus, desça agora, do alto da cabeça, à planta dos pés dessa pessoa, em nome de Jesus. O corpo fique curado agora. Se é no casamento, se era uma questão, espiritual, material, aonde o diabo tinha agido, poder de Deus, que seja agora restaurado, que seja restaurado a vida dessa pessoa. Estou usando o seu poder conforme o Senhor orientou, e eu declaro-os abençoados em o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado. Declaramos que todo aquele que orou com fé no teu nome, crendo, meu Deus, eu declaro os curados, libertos, abençoados em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, irmãos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, é muito bom poder falar da palavra de Deus, receber uma mensagem dessa, porque quando eu trago para você, irmãos, o Senhor, Ele também abençoa a minha vida, Ele abre mais o meu entendimento. Quantas vezes, irmão, eu estou trazendo a palavra aqui, quantas vezes, irmão, eu estou trazendo a revelação, e o Senhor, Ele abre mais, Ele traz mais, Ele manifesta coisas maiores, como muitas vezes eu falo, irmão, não tinha nem marcado aqui, é isso que o Senhor tem. Irmãos, acredite, esse Deus quer abençoar a sua vida. Você que orou aí junto, não importa se você orou pela gravação, o poder de Jesus, o poder do nome dele, ele transcende o tempo, ele transcende. Você orou com fé, é com fé no nome dele, tá bom? É com fé. Você que assistiu, Deus te abençoe grandemente. Olha, você está escrito no livro da vida. Fique em Cristo, esteja em Cristo, ande no caminho do Senhor, ande no caminho dele, tá bom? Nossas próximas lives agora vão ser gravadas, vão estar em gravação, não vão ser ao vivo, nossos cultos estão voltando lá presencial. Se possível eu vou gravar de lá e vou estar colocando na página, mas vai ser só a gravação, tá bom? Mas olha, fiquem firmes, você que é da nossa igreja de Martinópolis, com todos os cuidados, com todas as recomendações, tá bom? Volte para a igreja para orar, para buscar. Mas se você disser, olha, pastor, ainda eu não sei se é o momento, fique em paz. Eu vou estar orando por você, e continue acompanhando a palavra de Deus, e fala: Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha força, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, fortalece a minha fé, me ajude a andar nos seus caminhos, tá bom? Vou deixar aqui um louvor para você, que você venha ter uma noite abençoada, um dia abençoado, que Deus venha estar com você aonde vocês estiverem, tá bom? Tchau, irmãos, fiquem na paz, na graça de Deus. Tchau, fiquem com Deus.